Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são de algum modo culpa da cultura. Calma, eu te explico. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentido construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai entender que o amor é uma construção cultural e que se você tá arrastando o chifre no asfalto, tá se apaixonando pela pessoa errada, tá achando seu casamento insosso e quer abrir a relação, bem, pode não ser só culpa sua. Afinal, você já sabe. É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura. Beatriz Acioli. O que é o amor? O amor é esse lugar da ambivalência, de sentimentos, mas também de práticas, e práticas complexas, né? Não todas positivas. O amor é, sim, uma produção sociocultural, que isso é quase um jargão já batido da gente das ciências sociais. O amor é uma expressão de códigos de gênero. O amor, ele não exclui a violência, ele não exclui um monte de experiência e sentimento negativo. Tem até uma expressão ativista que me incomoda, histórica no Brasil, e eu entendo o lugar na história dela, que é a quem ama não mata. Mas isso é mais um desejo do que uma realidade. É muito mais uma vontade. Na prática, mata sim, mata muito, viola muito. Amanda, manda, 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 manda nudes pra mim. Amanda, manda, 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 manda nudes pra mim. Beatriz Acioli é uma antropóloga com ampla experiência nos estudos de violência doméstica e familiar contra mulheres, além de enveredar pra caramba sobre o tema dos direitos humanos e da internet. Foi nessa toada que ela acabou caindo num tema central aos nossos tempos: os nudes. Em um mundo em que os encontros afetivos e sexuais são cada vez mais mediados pelas telas e pelos aplicativos de encontro, uma hora ou outra, você aí, e sim, você aí que tá me ouvindo, vai mandar ou receber uma foto de pinto ou de pepeca. Não tem jeito. Mas o que era para ser fonte de curtição, prazer e alegria, tem gerado uma quantidade enorme de sofrimento de todos os tamanhos. E aí, o que você faz? Manda e corre o risco? Não manda e não pega ninguém? Sofre porque tem que mandar? Ou sofre porque não mandou? Beatriz Acioli conta tudo pra gente. E a sua etnografia virou um livro. Chama-se Caiu na Net. Nudes e exposição de mulheres na internet. É suco de antropologia. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você caiu nessa de antropologia. Porque às vezes eu acho que é quase um karma esse negócio. Ou se em outras palavras aqui mais acadêmicas, quase uma vocação, um chamado divino que leva a gente a cometer esse ato. Eu tenho a impressão de que eu queria ser uma intelectual. Eu achava muito bonito aquelas pessoas que davam entrevista nos jornais como especialistas, com uma estante cheia de livros atrás, e aparecia fulano de tal, especialista da USP. Eu achava aquilo excelente. Quando eu entrei na faculdade, eu já decidi de cara que a área que eu menos gostava era antropologia. E eu ia ser socióloga ou cientista política, né? Achava assim, mas tenho que ter essas aulas de antropologia, pra quê? E aí é muito louco, porque parece um pouco uma frase descabida, mas eu costumo dizer que a antropologia salvou minha vida, assim, que nem as pessoas falam de Jesus, das suas religiosidades, mas eu me vejo muito como antropologia como uma forma de estar, pensar e habitar o mundo, sabe? Mas tem um negócio que é legal também, que por mais que a gente escolha, né, caia de cabeça nos textos teóricos, em geral a gente consegue apontar um momento onde você acha que virou antropólogo. Eu sei que essa viração é contínua e você se questiona até hoje, né, se é antropóloga suficiente ou não, mas há um momento que é quase um rito de passagem, ali, um marco fundamental que vai dizer, olha, eu acho que eu estou virando antropólogo agora. Na tua história, qual foi esse momento? Eu acho que eu me senti uma antropóloga indo a campo nessa experiência. O meu campo eram em delegacias de polícia. Eu brinco com isso no meu texto da minha dissertação, né? Imagine-se numa ilha deserta, que é lá o texto clássico do Malinowski, que é um grande cânone para a antropologia, né, dos argonautas do Pacífico Ocidental. Bronislaw Malinowski é o cara. É considerado por muitos um dos pais da antropologia moderna e principal sistematizador do que é um trabalho de campo etnográfico. A minha ilha deserta eu, de repente, estou dentro de uma delegacia de polícia com autorização da coordenadoria estadual para poder trabalhar, ficar lá dentro, mexer nos inquéritos, mas sem a menor ideia do que fazer, por onde começar, onde sentar. E
ali eu me senti totalmente deslocada. E eu acho que a antropologia é essa experiência de deslocamento mesmo, de se perceber num lugar diferente do seu de costume. E de começar a bolar estratégias para entender aquele lugar, para interagir com ele, para contar sobre ele. Mas depois você vai entrar no doutorado nesse assunto dos nudes, né? Eu confesso pra você que com o crescimento, com a onipresença dos apping dates, dos aplicativos de encontro, toda vez que um amigo meu, uma amiga minha, diz que tá conhecendo alguém, em algum lugar, se essa conversa prosseguir um pouquinho mais, eles vão chegar nessa onipresença também da necessidade de você mandar nudes. E eu fui descobrindo ao longo do tempo que nudes não era uma foto sua, pelado, ou não era uma foto só de um pedaço do seu corpo. Tinha toda uma produção estética de filtros, ações, para poder despertar o interesse do outro para esse encontro. Mas todo mundo, de algum modo, ou vai mandar um nudes, ou já recebeu um nudes, ou já mandou um nudes, mas esse era um assunto que em algum momento todo mundo ia ter que passar. Eu queria entender como é que você chegou nesse assunto. Eu cheguei nessa pesquisa, que acabou sendo a pesquisa sobre nudes, e muitos colegas me chamam de doutora em nudes, um título que eu também levo com orgulho. A partir da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre o trabalho policial, e era um período, assim, início dos anos 2010, em que os smartphones, quanto dispositivos, estavam se popularizando no Brasil, com a internet móvel e as redes sociais nos smartphones. Essa tríade tecnológica, né? Os smartphones com câmera frontal também, que são uma grande mudança na nossa relação com a imagem. Presta atenção nisso. A cultura cria a nossa necessidade por avanços tecnológicos. Mas depois de inventadas, essas tractanas também nos reinventam. É dialético. Sem a internet móvel, sem os smartphones e sem a câmera frontal, e digo mais, sem os apping dates, a gente não ia ter essa farra dos nudes. Não ia ter aí pintinhos, peitinhos e pepecas pra todo lado como a gente vê. E aí? Tá melhor ou pior, hein? Não sei, hein? E nas delegacias começavam a chegar muitas mulheres com demandas relacionadas aos celulares. Desde ele quebrou meu celular, ele me impede que eu acesse meu celular, ele invade as minhas contas, até o ele disse que vai expor imagens minhas, que vai mandar as minhas imagens, os meus nudes. Mas Beatriz, me contem, o que é um nudes, assim, se a gente conseguisse definir, o que é um nudes? O nude pode ser muitas coisas, né? Desde literalmente, na língua inglesa, por exemplo, quer dizer uma certa tonalidade, tom da pele. Então tem roupa nude, tem batom nude, até imagens que incluem ou insinuam algum tipo de nudez na iconografia das artes. Mas no momento que a gente vive, né, nesse momento marcado pela essa tríade tecnológica do smartphone com câmera frontal, da internet móvel e das redes sociais por aplicativo, o nude é essa linguagem que não é só também para o outro, pode ser para si também, que é uma das coisas que eu trago no meu trabalho, de explorar formas de apresentar o seu corpo a partir da nudez, da semi-nudez, que é uma categoria que aparece, ou da sugestão da nudez. E o nude é muito um autorretrato também, essa experiência de poder se perceber, de quem aponta a câmera, não mais ser o outro e ser a si próprio, que para as mulheres é uma grande transformação na história da produção de imagem. Então, o nude, ele é uma ferramenta de paquera, de sedução, ele é uma linguagem sensual, erótica, mas ele também é uma ferramenta de autoconhecimento, de exploração da própria imagem, de relação com o poder do registro da imagem. Então, ele é muito múltiplo e interessante. E ele também é uma disputa por direitos sexuais, direito aos nudes, que aparecem bastante na minha pesquisa, é o direito de exercer uma sexualidade sadia, segura e consensual, que não seja violada. Um nude, simples nude, é coisa pra chuchu, hein? Tu já reparou nisso? O ato transgressor de explorar a própria nudez ou de ter interesse pela nudez do outro está presente ao longo da história. Mas é interessante notar que essa onipresença do nudes, como forma de construção de vínculo com o outro, e mais do que isso só, não como um momento de expressão artística, mas como um caminho para estabelecer vínculo com o outro, é um fenômeno recente dos nossos tempos, assim. Como é que esse negócio se transforma num fenômeno social? É interessante isso, porque eu acho que ao longo de todo esse meu trabalho com esse elemento tecnológico, aparece essa pergunta de é uma grande novidade ou é como nas palavras aí do poema do Prévert, a novidade, como é velha a novidade. Ó, meu compromisso contigo é contar sobre as referências de autores antropólogos. Poeta francês eu não conheço. Foi mal.
Eu acho que tem essas duas coisas, porque ao mesmo tempo em que tem possibilidades que só o contexto atual possibilitam, com o telefone no modelo smartphone com a câmera frontal, conexão móvel com a internet e as redes sociais por aplicativos nesses mesmos telefones, permitem que a gente registre fotos, armazene fotos e troque fotos, imagens e vídeos numa velocidade, numa escala que a gente nunca fez antes. Então tem um elemento que é muito novidade, mas tem um elemento que também é manutenção do que a gente já tinha. Então essa ideia de registrar a nudez, a sua e a dos outros, é algo que todas as ferramentas de registro de imagem, desde que a gente inventa como sociedade a câmera fotográfica, a câmera de filmagem, o gênero dos filmes ditos pornográficos é tão antigo quanto a história do cinema e a história dos registros de imagem. E a mesma resposta acho que vale sobre se é uma relação consigo ou com os outros. Eu acho que são as duas coisas. A experiência do nude, ela é tanto um estabelecimento de vínculos e uma relação com esse mundo exterior, quanto uma relação consigo própria, de tal modo que muitas pessoas que eu encontrei ao longo da minha pesquisa no campo, sobretudo mulheres e meninas que têm a prática cotidiana de registrar fotos de si, nudes e selfies, dizem que nem gostam de imagens que não são feitas por si próprias, só gostam das fotos que elas mesmas tiram, porque elas já conhecem os seus ângulos, já conhecem as suas preferências. Então, eu acho que a resposta para essas duas perguntas é os dois, as duas coisas convivem. E o nude é um fenômeno muito dos nossos tempos, tanto na sua possibilidade positiva de uma relação de fruição, de prazer, de autogozo e de estabelecimento de vínculos eróticos, sensuais e afetivos, quanto na possibilidade de violação, de sofrimento, disso de alguma maneira esparramar para além do que a gente imaginou que essa imagem ia chegar. E esse negócio de vazar nude? É coisa do nosso tempo? Eu conto ao longo da minha pesquisa, por exemplo, que a ideia de um nude vazado, ela ganha contornos muito específicos nos nossos tempos, com as redes sociais e com esse tanto de imagem que a gente produz e armazena e troca. Mas a primeira capa da revista Playboy, por exemplo, da década de 50, ela, de certa maneira, ela é um nude não consensual. Foram fotos que, na época, então, Norma Jean Baker, que vai se tornar Marilyn Monroe, ela faz na época da guerra para conseguir algum dinheiro. E essas fotos, que é um estatuto muito esquisito da fotografia, né? Se alguém tira uma foto sua, essa foto pertence à pessoa e não a você, porque a pessoa tem o direito autoral sobre essa imagem. Então essas fotos pertencem ao fotógrafo que fica lá com elas. E em algum momento a Marilyn Monroe fica muito famosa e esse fotógrafo vende essas fotos para o Hugh Hefner, que está criando a revista Playboy. E a primeira capa da Playboy é isso, fotos da Marilyn Monroe nua, essa é a manchete. São imagens que ela não autorizou, que ela não fez com esse propósito, que na verdade até essa situação trouxe bastante sofrimento para ela. E de uma certa maneira, é um vazamento comercializado de nudes pré-internet, pré-celular. E então tem esses elementos de novidade, mas também tem muita manutenção do que já existia antes. Enquanto eu li o teu trabalho, né, e aí tanta produção dessas imagens me interessou pra caramba, e é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouco, mas eu fiquei muito alucinado por esse quase sistema de troca que a gente estabelece dadivoso aqui. Dadivoso, de dádiva, do ensaio sobre a dádiva. É um texto clássico de um antropólogo francês muito importante, Marcel Mauss. Que é uma relação que vai se sustentando, sobretudo, também pela confiança que se cria a partir da troca dessas imagens. Em que momento que alguém acha que vale a pena mandar nude para alguém? Eu acho que tem uns elementos interessantes para a gente abordar aqui. Primeiro, assim, vamos combinar que quando a gente estiver falando de nude, aqui a gente está falando de um nude consensual. E, de fato, ele é esse estabelecimento de vínculo, de você envia numa relação, de alguma maneira, e há a expectativa que essa confiança seja mantida, seja honrada. Eventualmente, a reciprocidade não está em enviar nudes de volta, mas está em manter esse acordo de que esse material eu te mandei para isso, nesse momento, com essa intenção, e isso não vai ganhar uma vida para além do que a gente combinou. E se a gente parar para pensar,
né? Se quase todo mundo manda nudes, a quantidade de nudes que se transforma em violência é bem pequena. Ou seja, essa dádiva está sendo honrada pela maior parte das pessoas. E o momento, aí é muito curioso, porque vai depender muito do propósito do nude. Se é esse nude do flerte, da sedução, ele é justamente nesse momento da construção da relação, em que os vínculos ainda estão sendo estabelecidos, em que a confiança está sendo construída e trabalhada. Então, de certa maneira, é curioso, é isso mesmo, é mandar algo muito íntimo seu para alguém que você não tem certeza se vai honrar essa intimidade, essa privacidade. Então a chance de dar ruim é pequena, né? Tem um elemento que eu acho que passa também pelo desconhecimento que a gente tem do digital, que é algo que eu aprendi muito no campo, que a gente, enquanto sociedade, ainda associa a internet a algo que não dura, algo que é fugidio, fugaz, que é a ideia de que a internet é o lugar dos anônimos, das relações que não duram, quando, na verdade, a internet que a gente usa hoje, sobretudo as redes sociais, os aplicativos de comunicação, é a internet da durabilidade. Caiu na rede é pixel, costumam dizer, né? O dado não morre. Não tem esquecimento, né? Exatamente. Então, quando a gente digitaliza algo, esse algo pode se perpetuar e ganhar uma escala de circulação inimaginável. Então, quando a gente troca esses materiais, de certa maneira, a gente ou não se atenta para isso, que eu acho que é muito comum, para essa durabilidade do digital, porque mesmo que a pessoa que recebeu esse nude, ela por si só não resolva vazá-lo ou usá-lo de uma maneira indelicada, mas se esse celular é roubado, ou se esse celular emparelha com outro e isso vai parar em outro dispositivo. Então, eu tenho uma frase de uma interlocutora minha que eu uso até como epígrafe de um dos capítulos, que é a tecnologia ela é essencialmente promíscua. E é isso, né? Então, esses materiais, eles são feitos para circularem. E a gente está tentando controlá-los ou vivendo na ilusão de que é possível controlá-los. E isso precisa ser dito. É pequena, mas é grande. Cuidado! Beatriz, tem um negócio que é muito interessante, porque eu já fiz pesquisa sobre Tinder, e uma das coisas que as pessoas mais diziam no campo era da dificuldade do primeiro encontro, por conta desse contraponto entre aquilo que você vendeu como imagem e a dificuldade que é manter isso na relação face a face. Manter isso no primeiro chopp, no primeiro café, no primeiro jantar. Quando a gente está falando de nudes, eu aprendi também que nudes não é uma foto de você pelado. Tem que ter todo um trabalho aí de construção desse negócio, assim. Ninguém quer ver um pinto, ninguém quer ver um peitinho à toa. As pessoas querem uma produção estética em relação a essa imagem que está sendo produzida. E aí, no seu trabalho, você fala do uso de artifícios ou ferramentas que ajudam as pessoas moldarem essas fotos de algum modo, né? Isso é um reflexo para tentar controlar essa imagem do eu ou é uma necessidade de satisfazer o desejo do outro? Sem dúvida, aparecem em vários estudos e na nossa própria vida, essa dificuldade entre essa versão computacional de si que a gente cria e como a gente se relaciona no dia a dia, né? E essa grande preocupação em nosso comportamento, nossa aparência, nosso jeito, não dá conta dessa versão computacional curada, que é muito bem curado. Eu acho que tem no exercício do nude essa curadoria, né? Não é simplesmente um selfie de pau, que inclusive muitas vezes é vivido como uma violência, uma violação. Eu recebi, eu não pedi, considerado extremamente de mau gosto e violador receber essa imagem. Ao passo que o nude, que tem uma curadoria estética e também uma curadoria das emoções, dos afetos ali envolvidos, é diferente dessa experiência de qualquer foto de nudez. Então, o que é novo e o que é antigo? Eu acho que, de uma certa maneira, tem muita coisa que permanece. As pessoas, se a gente pensar nas cartas, ou mesmo no telefone, muitas pessoas se conheceram por cartas, ou se conheceram pelo telefone, e viveram esse dilema também do primeiro encontro, em carne e osso. E será que eu vou corresponder à expectativa que eu criei na minha versão escrita, na minha versão falada? E a gente não tinha, enquanto sociedade, essa obsessão de falar, mas você conheceu mesmo a pessoa ou você conheceu ela pelo telefone? E a gente tem essa obsessão com a internet. Não, mas isso aconteceu mesmo ou aconteceu na internet? Então, é um dilema que ele não é exatamente
completamente novo, mas ele ganha contornos novos na medida em que as tecnologias digitais permitem que a gente faça uma curadoria da nossa imagem pública em diferentes plataformas, inclusive, porque tem o eu do Instagram, tem o eu do Twitter, tem o eu do LinkedIn, que é um eu muito pouco, eu acho que erótico, inclusive. Esse dilema é um dilema exponenciado, com características próprias do nosso tempo, mas de um dilema que já existia antes. Produzir o meu nude e olhar para mim com desejo, com a ideia de que eu sou bonito e desejável, é justamente transgressor, porque não é o meu corpo que se quer ver, não é a minha subjetividade que se quer ver como erótico, como desejável. Mas tem também o olhar para si como um corpo desejável e erótico. Então tem muito essa compreensão de que eu só comecei a me sentir segura para interagir com outras pessoas quando eu comecei a entender, olhar para mim, via nudes, como alguém bonita, desejável, interessante e erotizável, assim. Rapaz, bom isso, hein? Eu ainda não tinha pensado nisso antes. Mas tem um limite também para esse amor não virar cilada, assim, né? Você pode alterar para poder, né, se satisfazer em termos da imagem que você quer vender e também atiçar o desejo do outro, mas também não posso alterar demais, né? Tem um limite ali desse negócio. Exato, O que é difícil, né? se tornar irreconhecível. É o dilema aí também que aparecem com os filtros, com os aplicativos de alteração de imagem. No Brasil, a gente precisa se atentar a questões raciais, porque essas ferramentas são muito utilizadas a nuançar características associadas à racialização, sobretudo o tamanho do nariz, o tamanho da boca, Cor da a pele, né? cor da pele. Então, tem esse elemento, e tem o elemento também da gordura, do diminuir os tamanhos, as proporções dos corpos. Então, há um limite muito sutil entre apagar certas características que eu considero eu mesma, ou que também os outros podem considerar indesejáveis no meu corpo, mas não me tornar irreconhecível, que acontece muito. E aí se reconhece isso. Olha, se no nude não dá para ver que é você, porque isso aparece muito, e me pergunta, o jornalista tem essa obsessão: como fazer o nude seguro? E aí uma das primeiras coisas não mostre características de si próprio, não mostre tatuagens, não mostre pintas, não mostre pedaços da sua casa. E aí o nude perde a razão de ser, porque pode ser É, de qualquer pessoa. pode ser uma foto do Google, do Pode Xvideo, ser né? aquele livro Sex, da Madonna, entendeu? Então, assim, e aí perde o sentido do estabelecimento de vínculo que o nude é, e de eu estou te mostrando uma parte de mim, eu estou me revelando para você e confiando em você. É uma corda bamba bem difícil de andar entre, e aí o nude fica tão menos desejável quanto mais falso ele parece, ou quanto mais irreconhecível ele é. No teu trabalho, você vai mostrando que o nude ele habita numa zona fronteiriça, onde a norma e a transgressão estão do lado a lado, o novo e o velho estão lado a lado, o consentimento e o abuso ficam brincando ali também, e prazer e dor se misturam. No outro dia, assisti uma entrevista com o Cacai, que é esse advogado famoso, Antônio Cacai, e ele defendeu a Carolina Dickmann, no famoso caso de vazamento de nudes dela. E a principal argumento que a Carolina Dickmann usou para poder ir à justiça e culminar na tal da lei Carolina Dickmann, foi que ela queria ter coragem de dizer pro filho dela, de 15 anos, que ela estava fazendo aqueles nudes só na relação dela com o marido dela. Ela não tinha nenhuma ambição de vazar aquilo para a imprensa e ficar famosa fazendo foto pelada, sentada na privada e por aí vai. Era algo íntimo, do território íntimo e privado. Esse é um aspecto interessante, porque abre a gente para a possibilidade da gente discutir um conceito que é fundamental para você, que é de cidadania sexual. O que é isso da cidadania sexual? Que tipo de direitos e deveres rondam também a maneira como a gente lida com o sexo e com a nossa própria sexualidade? É interessante pensar essa questão do nude, que ele habita nesse lugar de penumbra para prazer e perigo, para consentimento e violação, para fruição e dor, sobretudo pensando no exercício da sexualidade das mulheres. Eu trabalhei tanto com mulheres heterossexuais como mulheres bissexuais e lésbicas. É essa sexualidade que está sendo convívio constante das possibilidades do prazer e do perigo, né? O exercício da sexualidade te coloca em risco, porque existe sempre a presença, a possibilidade da violação.
Eu acho que o caso da Carolina Dickmann, e é um caso que todo mundo lembra, se tornou lei, inclusive, e é até complicado porque não é o caso dos vazamentos de nude clássicos. No caso da Carolina Dickmann, teve uma invasão do dispositivo dela, ela levou o computador ou o celular para um concerto. E não é o caso de que ela enviou essas imagens para alguém, e essas imagens ou foram repassadas por essa pessoa, ou foram conseguidas de maneira irregular. Mas o que mostra, acho que na fala da Carolina, e não é uma crítica à pessoa física Carolina Dickmann, mas como a gente, como sociedade, trata a questão da sexualidade das mulheres, é que ela só é legítima se ela está no campo do privado, da intimidade. Se ela esparrama e se a mulher brinca com a possibilidade disso, é como se ela perdesse a legitimidade de defender o seu valor. Então, quando a Carolina diz isso, olha, aquilo ali eu produzi com meu marido, eu nem troquei, nesse sentido. Mas se ela fosse uma profissional de OnlyFans, por exemplo, isso a torna menos vítima de uma situação em que essas imagens circulam ou são usadas sem a autorização dela? Não deveria, mas na realidade social, sim. Muito, muito bom isso, hein? Então, o que ela está querendo mostrar ali é que ela manteve a sexualidade dela na intimidade, na privacidade, para que ela possa ser considerada alguém que mereça respeito. Isso é uma das moralidades em jogo aí na sexualidade das mulheres. Esse é um negócio interessante porque você pega, sei lá, né, alguns estudos sobre violência, até o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Luiz Roberto Cardoso de Oliveira é um antropólogo brasileiro importante, com anos de pesquisa sobre antropologia, filosofia e direito. Vai dizer que violência só acontece quando tem uma agressão moral. Aquele que se sente agredido moralmente é que reivindica o seu direito de agredido moralmente. Aí sim a gente pode dizer que houve uma violência. Tá? Para ficar muito claro aqui, se eu piso no seu pé por engano e peço desculpas, você acha que aquilo não foi uma violência, mas se eu piso no seu pé intencionalmente e você entende que assim o foi, ali a gente está diante de uma violência. Diante dessas questões de gênero, é interessante pensar que o vazamento de nude de homens, às vezes, não é uma violência, né? Dado que eles moralmente, muitas das vezes, ainda mais se ele for ali, bem dotado, com o padrão da sociedade, ele nem vai se sentir agredido. E não é por acaso que esse tipo de vazamento atua mais sobre as mulheres do que sobre os homens, né? Porque na abstração, o vazamento pode incidir sobre todas as pessoas, só que o impacto dele é diferente e num recorte de gênero e de sexualidade, conversando sobre pessoas heterossexuais, por exemplo, um vazamento de um nude de um homem pode ser plantado, por exemplo, para afastar teorias ou boatos sobre a sua sexualidade. Então, sem dúvida, a gente precisa lembrar disso, que os impactos são sentidos de formas diferentes a partir dos marcadores sociais que atravessam aquelas pessoas. E para as mulheres tem esse lugar da condenação moral. Então, por que você fez? Você sabia que era um risco. Então, se você resolveu jogar com esse risco, tem um caso que eu conto também no meu trabalho, que é um caso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de uma moça que teve suas imagens circuladas sem autorização dela. O juiz da primeira instância, ou juiz ou juíza, porque agora eu não me recordo, dá a causa a ela, estabelece a indenização em R$100 mil. E aí o réu, no réu não, né, mas a outra parte recorre e vai para a segunda instância, vai para os desembargadores. E o relator, no acórdão, ele diz que mantém a decisão de que ela deve ser indenizada, só que ele diminui a indenização de R$100 mil para R$5 mil, porque ele diz que alguém que tem a moral tão elástica não deveria ter uma indenização sobre essa moralidade tão alta. Então, é um caso que é muito sintomático de como, do ponto de vista hegemônico, a sociedade lida com isso, né? A mulher explicita, torna público o seu desejo, o exercício da sua sexualidade, ela está correndo risco, ela está sabendo que isso pode acontecer com ela. E no caso do nude é isso. Mas, Beatriz, com as novas tecnologias, isso tende a piorar, né? Atualmente, né, a gente está gravando isso aqui em julho de 2023, uma discussão sobre a inteligência artificial. E tem os deep nudes, que são os nudes criados via inteligência artificial, que ou pegam imagens de pessoas com roupa, com biquíni e criam uma nudez, ou mesmo a partir só de imagens de face, de cabeça, criam ali uma imagem. E do ponto de vista, acho que das ciências sociais, o que a gente pode contribuir é dizendo que para a pessoa que é impactada
por isso na sua reputação e na sua honra, não importa se é real ou não, os impactos são muito reais na vida dessa pessoa, em especial dessas meninas e mulheres. A gente tem no Brasil casos de meninas e mulheres que tiram a própria vida no meio dessas situações. Então, são impactos muito retumbantes, muito trágicos e irrevogáveis na vida das pessoas. A moralização da mulher que produz o nude, ela cria também esse impacto naquela cujo nude foi produzido sem o consentimento dela. Ela vai ser julgada e condenada igual àquela que produziu, e embora nenhuma das duas devesse ser. E essa é a discussão sobre a cidadania sexual, do direito do exercício à sexualidade sadia, segura e consensual, que é um debate dos nossos tempos, né? Um debate do direito ao prazer, o direito a exercer a sexualidade de uma forma que não ofenda ninguém, que não machuque ou viole ninguém, mas também que não viole a si. Você sabe que todo mundo, quando pensa sobre esse vazamento de nudes ou esse uso violento das imagens dos outros para outros fins que não sejam só, né, a fruição ou o prazer e por aí vai, traz essa categoria ali de uma pornografia da vingança, né? Como se alguém afetado, chateado diante de algum evento, decide vazar o nude dos parceiros e das pessoas que te mandaram como uma forma de se vingar em relação a esse sofrimento que você está vivendo. E as próprias mulheres têm muita dificuldade de usarem essa categoria, nomear o próprio sofrimento. Queria te perguntar por quê? Aí a pornografia de vingança é uma tradução do termo usado no inglês de revenge porn, a ideia de que alguém que não se sentiu contemplado com o fim de uma relação pega esses materiais e se vinga. E as mulheres que passam, e mulheres e meninas que passam por essas situações, têm uma dificuldade muito grande, primeiro pelo termo pornografia, porque o nude não é uma pornografia. Repara, nude é nude, pornô é pornô. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, tem uma necessidade muito grande de fazer essa diferença. A pornografia ela é entendida como algo que é feito para o olhar do outro, para o gozo alheio, e é feito comercialmente, muito associado até à prostituição, como um trabalho sexual. Então, o que eu fiz ali, uma vez que está envolto a afetos, a vínculos, não é pornográfico. Está no plano do erótico, não do pornográfico, se a gente for fazer uma contraposição. Do sensual, do erótico, do de bom gosto, da sexualidade associada a afetos. Não precisa ser amor, mas associada a afetos, e não a comercialização da sexualidade. E uma recusa muito grande também à vingança, porque a vingança pressupõe que um mal foi feito. Eu me vingo de algo ruim que foi feito comigo. O termo pornografia de vingança faz com que a gente imediatamente imagine essa situação de um ex-companheiro, ex-namorado, que compartilha imagens que foram enviadas para ele durante a relação, depois que a relação acaba e ele não quis que essa relação acabasse. No meu trabalho, eu conto uma situação de campo que foi muito interessante, em que uma interlocutora pediu para me encontrar no museu, no MASP. E na época em que a gente se encontrou, estava tendo uma exposição das Guerrilla Girls, um coletivo de artistas ativistas feministas dos Estados Unidos. E logo na entrada tinha uma adaptação de uma obra muito famosa delas, que elas fizeram para o Met, para o Museu de Nova York, para o MASP, que era assim, né? As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo. Aí tinha tantos por cento dos nus são femininos, cerca de 90%, se não me engano, e apenas 6% das artistas que estão em exposição fixa no MASP são mulheres. E essa interlocutora me falou, a gente estava caminhando, vendo algumas imagens, esses quadros das vanguardas da virada do século passado, e ela falava, será que essas moças achavam que daqui a 100 anos ia ter gente olhando a bunda delas? E por que quando é o Manet que faz, ou Toulouse-Lautrec, é arte, e se sou eu que faço, é pornografia de vingança, é feio, né? Por que o nude na arte pode e o meu nude é de mau gosto? E para terminar, Beatriz, e a gente já caminhando aqui para o final, eu queria fazer uma pergunta que, por mais que eu também acho que ela não tenha resposta, eu acho que vale ser feita, sobretudo do ponto de vista antropológico. Se eu mando um nude para você, ou você me manda um nude, quem é o dono da foto? É quem mandou ou quem recebeu? Essa é uma pergunta que tem várias respostas, não é nem que ela não tem uma resposta, ela tem várias respostas. E eu acho que isso tem um exemplo do caso do regime da propriedade intelectual. Aham. Inclusive, em alguns países, se conseguiram decisões judiciais justamente apelando para isso, dizendo que a mulher tinha direito autoral sobre a imagem que ela produziu, se foi um autorretrato,
e que por isso a divulgação, a circulação dessa imagem feria um regime de propriedade intelectual. Mas também existe essa possibilidade que se alguém tirou essa coisa do fotógrafo, mas qual a diferença entre o Sebastião Salgado tira uma foto, inclusive, de pessoas nuas que não assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, porque muitas vezes nem são letradas na língua portuguesa, e um qualquer desconhecido que pega o seu celular, tira uma foto da sua namorada. Então tem várias respostas, vai depender aí do contexto e do regime, do que o direito tem a dizer sobre propriedade intelectual, que é muito louca, que pode ser do fotógrafo, da pessoa que tirou essa fotografia, e que mostra que as coisas não são binárias, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu falo que a antropologia me salvou, é que é escapar de determinismos, de binarismos e de respostas fáceis e prontas. Eu costumo falar que eu acho que o que a antropologia tem a contribuir com qualquer profissional de qualquer área ou qualquer discussão são essas negações aos binarismos, aos determinismos, esse olhar para a alteridade e essa escuta que é interessada, que não é só ouvir, mas é se permitir ser atravessado pelo que está ouvindo, mudar de ideia e sair diferente daquela interação. Que lindo isso que a Beatriz contou, né? É sobre isso esse podcast. É sobre isso a antropologia. É sobre a possibilidade de você, a todo momento, se livrar das suas crenças do mundo e ter uma visão mais expandida sobre o que é a realidade, a vida ou até mesmo o mundo. Então, nesse sentido, eu acho que a antropologia tem tanto a oferecer de um ponto de vista hegemônico, mas a gente ainda é nichesco, né? Então... A gente está saindo dos nichos. Beatriz, muito obrigado. Olha, queria avisar aqui a todos os nossos ouvintes que, se você gostou desse papo, você, por favor, vá até a livraria mais próxima da sua casa e compre o livro da Beatriz, que é isso e muito mais. Caiu na net, Nudes e Exposição de Mulheres na Internet, é uma aula sobre o papel que os nudes têm na nossa vida e por que eles mobilizam tanto as nossas atenções. Beatriz, obrigadíssima, hein? Adorei o papo. Eu que agradeci e, por favor, me chame mais vezes que continuamos produzindo antropologia, ainda que não somente na academia. Genial, genial! Todas as referências desse episódio, além de outras dicas de leitura, você pode encontrar na descrição do seu tocador de podcast preferido. Olha, que coisa boa, você sabe, a gente não faz sozinho. A gente faz junto e misturado com uma turma, de primeira. A produção dessa temporada do É Tudo Culpa da Cultura foi feita por Fabiola Gomes. O roteiro ficou na minha mão e na dela. A vinheta é criação do time do Estúdio Cavalo. E a captação de áudio, edição e sonorização é responsabilidade da Voz Ativa Produções. É isso. Até mais, pessoal.